Essa é a terceira temporada do BonaCast e nessa temporada eu vou compartilhar com você os meus pensamentos sobre finanças e investimentos. O BonaCast é apoiado pelo BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos. Fala, beleza? Tudo bem? Vamos aqui seguindo para mais um podcast aqui com esses meus pensamentos, né? Vamos falar hoje aqui de uma coisa que eu andei pensando aqui, que eu não sabia nem como é que eu ia dar o nome para aquilo que eu queria dizer, mas eu acabei batizando isso de margem de realidade, né? Bem interessante isso, né? Na verdade isso deriva um pouco daquela ideia de margem de segurança, né? Da turma do valuation lá, da ideia de Buffett, de Ben Graham também, e da turma que utiliza muito essa ideia da margem de segurança, que é basicamente o seguinte: se eu vou fazer um investimento em ações e quero calcular quanto é o valor, né, não o preço, de uma ação baseado nos fluxos futuros que essa empresa vai produzir e trazendo a valor presente, então eu vou lá e chego numa conta que chega num valor. Ah, essa empresa vale tanto, então se ela está mais barata eu posso comprar, se ela está mais caro eu posso evitar a compra. Isso para quem faz assim esse tipo de avaliação, né? Não é todo mundo que precisa fazer isso aí, e não é extremamente necessário, mas é uma das abordagens possíveis para a tomada de decisão de investimento em ações. Então quem faz isso, beleza, e a margem de segurança é justamente eu saber que a minha conta está errada, né? Sempre a conta está errada, que ninguém vai ser capaz de projetar com certeza os resultados futuros de empresa nenhuma, vai saber quanto que vai vender, não tem como, né? Então a margem de segurança seria aquela margem que mesmo eu estando muito errado, esse negócio ainda vale a pena de ser olhado, certo? Então beleza. E aí tem uma coisa que deriva disso um pouco, que eu chamo de margem de realidade. Eu batizei desse jeito, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui no podcast para poder ilustrar melhor como é que funciona essa história, né? E o que eu acho que a gente precisa levar em consideração e compreender sobre isso. Bom, margem de realidade, ela também vem de uma reflexão que eu já fiz nos grupos de estudos, né? Brinquei lá com a turma que participa, dizendo que 8 é melhor que 10, né? Essa é uma brincadeira que a princípio as pessoas podem falar, bom, isso é coisa de preguiçoso, né? Mas não é não, eu vou te falar qual a ideia aqui. A ideia do 8 melhor que 10, eu estou trazendo essas ideias anteriores para chegar na margem da realidade, mas para entender de onde que vem o raciocínio. 8 melhor que 10 é o seguinte: eu lembro quando na escola, né, a gente estudava para tirar as notas e tal, só que você observa que determinado nível de aprendizado, absorção que você tinha, já era suficiente para você tirar uma nota 8, 8,5 ali e tal. E que às vezes quando você buscava o 10, o seu grau de esforço ele era de tal tamanho que não se justificava pela diferença de nota. Aí tá aí a ideia dos que podem me chamar de preguiçoso por conta disso. Então eu tinha realmente essa ideia de que mais importante do que eu ser o perfeito da nota 10 era eu entender o conceito geral que estava por trás daquilo, e maravilha, né? E aí me sobrava mais tempo para fazer outras coisas, né? Ai. Então, mas a ideia do 8 maior que 10 nada mais é do que uma das reflexões que também vem lá do livro do Benjamin Graham, a gente pode também utilizar ali, e que vem de outros lugares também, mas o dele, no que vem, o insight dele, quando ele classifica no livro Investidor Inteligente, que a gente também leu no grupo de estudo de ações, é a ideia do investidor conservador versus o investidor empreendedor. Nesse caso, nós estamos falando de ambas situações, como sendo um investidor de ações, tá? No posicionamento de ações. E lá ele faz determinadas possibilidades que o investidor... não é investidor conservador, ele chama de investidor defensivo. Então, investidor defensivo versus investidor empreendedor. Então, o investidor defensivo, ele quer montar lá suas posições e não quer ter grandes problemas, não, quer se proteger e tal, e deixar a coisa acontecer. E uma das possibilidades é criar algumas premissas de investimento e seguir essas premissas e acabou, de uma maneira um pouco mais automática. Outra é acompanhar um fundo de índice também, essa é uma das maneiras possíveis, né? Que aí é um balanço entre benefício e trabalho necessário. Já o investidor empreendedor é aquele cara que quer ir no detalhe, encontrar as oportunidades, estudar pra caramba sobre o mercado para poder
ter os investimentos, extrair o máximo possível do que se pode extrair dos investimentos. Acontece que a movimentação dos mercados é aleatória, e não a movimentação dos mercados, a movimentação da realidade é aleatória. E a realidade, não totalmente, mas um pouco, né? Mas a realidade é o que faz os mercados, né? Então, por exemplo, uma empresa, por mais que eu estude ela, de repente acontece um evento fora do radar que prejudica o desempenho empresarial dela, e nesse caso ela vai ter aquilo afetado e vai ter um impacto. Então a realidade acontecendo, né? Então pensar na realidade diferente da mera cotação de mercado. Então, e aí ele faz essa distinção, e o investidor empreendedor ele fala assim, tá, mas a partir de quando deveria valer a pena eu me tornar um investidor empreendedor, já que o volume de trabalho é muito maior, muito maior do que o investidor defensivo, e não há garantias de que esse investidor empreendedor vai ter uma rentabilidade melhor do que o investidor defensivo, né? Não há. Mas ele diria, chutando, como um exercício assim realmente intelectual ali que ele fez na hora, que ele entende que esse investidor empreendedor deveria ter pelo menos uma rentabilidade de 5% acima do índice anualmente, né? Porque senão o trabalho adicional não vale a pena, pelo nível de detalhe e comprometimento que você tem que ter. E essa é uma reflexão interessante, porque isso traz um outro conceito para a gente legal de lembrar, que é aquele conceito do best effort, ou seja, o melhor esforço, né? Que é até quando o meu esforço vale a pena, a partir de quanto o meu esforço não me devolve resultados de maneira proporcional ao esforço. Então eu chego num nível de eficiência onde o resultado já é excelente e já atende às minhas necessidades, e a partir dali, se eu tiver, pode ser que eu nem tenha ganhos incrementais, mas pode ser que eu tenha ganhos muito pequenos, né, por um esforço muito grande, então pode ser que não vale a pena. Então aí tem essas coisas todas conversando, e também tem Pareto, né, a base de que 80% dos resultados vem de 20% dos esforços, por exemplo. Se a gente modificar um pouco a ideia inicial, que falava que 80% dos custos vem de 20% dos itens, né? E aí uma coisa que também, quando a gente começa a se aplicar a margem de realidade, algumas coisas que eu vou falar, inclusive de Pareto. Deixa eu até anotar isso aqui, deixa eu até anotar aqui, porque me deu uma ideia aqui que eu vou chegar lá na frente para complementar, assim como do investidor empreendedor também, anotei aqui, legal. Bom, então seguindo aqui, o que seria essa margem de realidade, né? A margem de realidade, e o erro é não trabalhar com uma eventual margem de realidade, uma eventual não, né? Uma obrigatória margem de realidade. Ela acontece quando a gente faz determinados planos sem muita margem para acontecimentos. Ocorre que a realidade, ela inclui fatores que estão sob o nosso controle, sem dúvida alguma, e outros fatores que estão fora do nosso controle, que nós não controlamos. Então, em muitas atividades, a gente tem a ideia de que quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, melhor eu vou conseguir extrair resultados. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você gosta de fazer natação, quanto mais você treina, mais você vai ter resultado na natação, né? Então, é uma coisa que você tem um benefício direto ali. Em outras coisas, existem outros fatores que se relacionam ao resultado que não são simplesmente frutos do seu esforço. E uma delas tem a ver com investimentos, por exemplo. Então a gente sabe que um determinado fator, por mais que eu estude, me aprofunde tudo, existem fatores externos que vão contribuir, né, ou prejudicar, contribuir no sentido de impactar os resultados, e que eu não tenho como dominar. Ponto. Não está na minha alçada, não está na minha alçada de competência, não é com mais competência que eu resolvo, não tem como resolver com mais competência, porque são fatores completamente fora do nosso alcance. Não preciso nem falar, mas talvez o exemplo que mais claro que venha seja a pandemia aí, o Covid, né? Então, assim, você tá lá, tudo certo, você estudou, fez tudo direitinho, escolheu empresa, escolheu investimento, escolheu tudo, veio o Covid. É um negócio fora do radar naquele momento, né? Então, isso é um fator que vai afetar. E aí qual que é a ideia da margem de realidade? A ideia da margem de realidade é justamente a gente saber que isso vai acontecer em algum grau e que a gente não tem como saber qual é o grau.
tá? Então a margem da realidade, ela me mostra que um determinado resultado que eu queira, ele não é necessariamente aquele e eu não vou ser capaz de alcançá-lo ali no centro do alvo. Mas existe uma margem. Então, por exemplo, eu vou dar um número aqui como alvo, número 10. Então, fiz aqui meu plano, meu alvo é 10. Em qualquer coisa que eu vá decidir, tá? Até lembrei de uma outra coisa aqui, que me lembrou aqui, que foi uma experiência de dia a dia mesmo. Legal. Aí, o que acontece nesse caso? Então, eu coloco 10. Eu querer que o resultado seja 10 é uma infantilidade e uma falta de consideração na margem da realidade, certo? Então, na margem da realidade, eu sei que determinada coisa que eu vou fazer não vai ser 10, mas eu preciso entender que ele poderia ser, por exemplo, algo entre 8 e 12, né? Ou seja, eu não sei quanto que é, mas eu quero que vá numa faixa, ou eu tenho flexibilidade para tolerar uma determinada faixa que me diz se aquilo está dentro da realidade que eu almejo ou não. Então, alguns exemplos disso que a gente acontece no dia a dia com finanças, investimentos e com outras coisas aqui que eu fui anotando aqui na medida que eu fui falando para lembrar. Então, por exemplo, na reserva de emergência. Muitas pessoas falam assim, eu quero uma reserva de emergência. Como que eu monto a reserva de emergência? Muita gente fala 6 vezes o custo. Eu, André, e na verdade eu acho que até a maioria das pessoas fala 6 vezes o custo. A maioria, eu acho que eu vejo mais isso comumente ser dito dessa maneira. Porém, eu entendo que é 6 vezes a renda. Por alguns fatores. O primeiro fator é que a renda, se uma pessoa tem um salário, por exemplo, a renda ela se altera menos do que o custo, né? Então, já que ela altera menos do que o custo, e o custo todo mês é diferente por fatores sazonais da nossa própria realidade, um mês eu compro um pouco mais de coisas no mercado, porque as coisas que duram mais acabaram, no outro eu gasto menos, tem alguma variabilidade, tem um aniversário, e nada disso é imprevisto, tudo isso pode ser planejado. Mas se você pegar um planejamento extremamente bem feito, você sabe que vai ter variação da despesa. Mesmo que você seja um reloginho, não, eu gasto sempre igual ali, vai ter coisa, impostos, né? Imposto de renda, IPTU, IPVA, seguro, essas coisas aparecem em momentos diferentes do ano, de maneira que há, sem dúvida alguma, uma certa variação na despesa, e que eu acho que já cria uma dificuldade operacional, que é que eu falo, é não trabalhar com a margem da realidade. Qual é a margem da realidade? A margem da realidade, eu sei que a realidade, na prática ali, os meus custos não são fixos totalmente, né? E na verdade é muito melhor que eu tenha mais custos variáveis do que fixos. Então, como é que eu posso basear algo numa coisa que varia? Então eu vou ficar todo mês variando isso aí? Não vai. Então eu entendo que, na realidade, conceitualmente ser 6 vezes o custo faz todo sentido. Mas quando eu trabalho em 6 vezes a renda, eu estou trabalhando com a realidade. Porque com a realidade é mais fácil de eu mensurar e é mais fácil de eu planejar. E segundo, eu ancoro em quantidade de salário, digamos assim. Eu tenho 6 meses de salário em reserva de emergência. Então, a consideração da margem da realidade me permite compreender que não tem jeito de eu definir pela despesa, ou se tem é mais difícil, né? Tem gente que tem remuneração variável, também pode ser difícil, talvez valha a pena a despesa seja mais regular do que a renda, pode acontecer, e aí se aplica o princípio da realidade ao contrário, você vai na despesa então, mas é esse ponto aí. Então a reserva de emergência é isso. Então às vezes as pessoas, não sei o que, blá. Então é o seguinte, você tem lá, qual é a realidade? Meu ganho aqui mais ou menos esse, vamos chutar, 10 mil. Então eu vou fazer uma reserva de emergência de 60 mil e beleza. Se a sua reserva de emergência está com 55, 58 ou 62, 63, é pouco relevante, está dentro da margem de realidade. Você tem uma reserva de emergência, certo? E aí, o que eu sugiro normalmente é que você faça o seguinte, mas eu tenho que ser sempre 6 vezes. Não. André, mas aí eu ganho 10 mil, aí eu fui lá e botei 60 mil, consegui, minha reserva de emergência está aqui. Mas aí a reserva de emergência foi rendendo, e o que aconteceu? Aconteceu que com essa realidade, esse dinheiro foi rendendo, e agora eu não tenho mais 60, eu tenho 61. Então eu tiro 1 para fazer investimento e tal. Confusão, né? Para que você vai fazer uma confusão dessa? Não faz confusão disso. Você tem 61, beleza, você tem a reserva de emergência que está rendendo. Ela está meio que sendo corrigida, digamos assim, porque as coisas vão mudando, o preço vai mudando as coisas e tal.
Ah, não, mas eu não tive aumento. Mas mesmo assim, pô, mesmo assim, você está corrigindo mais em tempo real do que a sua renda, a sua reserva de emergência. Então, a margem de realidade me faz entender que não é 6 vezes a renda, não é uma conta que eu tenho que ser preciso, mas muito mais aquilo que a gente chama de ordem de grandeza. Ordem de grandeza é aproximadamente 6 vezes a minha renda e essa é a minha reserva de emergência. E dá essa margem, deixa essa realidade acontecer. Um outro exemplo que eu acho é na alocação. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu vou dividir a minha carteira em percentagens, percentual disso, percentual daquilo, que eu acho que é uma babaquice, né? Isso aí, se você me acompanha, sabe que essa divisão em percentual, eu acho que ela não procede, porque ela pode proceder, mas não da maneira como normalmente eu vejo colocado num gráfico de pizza. Eu acho o gráfico de pizza já uma deturpação do negócio, porque você mistura investimentos em diferentes prazos numa única demonstrativa. Isso para mim é uma coisa muito frágil, muito frágil. Como é que eu misturo uma reserva de emergência com um objetivo de aposentadoria, tudo numa mesma pizza para dizer qual é a percentagem de cada um? Não faz sentido não, para mim isso não faz sentido não. Mas pode fazer sentido na seguinte forma: eu tenho minha reserva de emergência separada, eu tenho aqui meu investimento de médio prazo, e no investimento de longo eu quero ter, por exemplo, 50% de renda fixa e 50% de renda variável. Aí tudo bem. Aí beleza, você separou o dinheiro no prazo, na necessidade, e dali você chegou no longo prazo e falou, pô, eu não quero ficar só em ações, então eu quero ter um pouco de renda fixa, mas não quero ficar só em renda fixa, então eu vou dividir, de repente ali você vai ter fundo imobiliário, aí você vai ter proteção de ouro e dólar via fundos, né? Ou você vai ter outras coisas, criptoativos, enfim, você vai ter lá tudo distribuído e você quer manter uma proporção naquela parcela lá, tá bom. Só que o que acontece? Se você fizer essa proporção hoje, na hora da aplicação, eu tenho lá 200 mil, então eu tenho 4 classes de ativo, por exemplo, fundo imobiliário, ações, renda fixa de longo prazo e ouro e dólar, por exemplo. Vamos supor que eu dividi igualzinho, 25 em cada um, tá? Isso aqui é um mero exercício, tá, gente? Não estou dizendo que por isso que eu não gosto da proporção, na verdade, dessa coisa, porque todo mundo pega isso aí e quer transformar numa fórmula a ser seguida, o que é ridículo. Então toda vez que alguém fala isso, dá a entender que todo mundo deveria ter uma divisão parecida. Então para mim isso é uma loucura, isso não tem o menor caminho. Mas tá bom, para exercício intelectual vamos pensar aqui, que você pode usar fragmento disso na sua questão percentual. Então quando eu dei o exemplo, eu sempre me preocupo de dar um exemplo disso, que eu acho uma canalice eu falar isso e de repente a pessoa entender, não, então eu tenho que dividir 25. Não estou falando disso aí, isso aí não importa, não me interessa quando você vai colocar percentual em cada um, isso é muito pouco relevante. O relevante é você discutir o seu objetivo e trabalhar em cima dele, não em cima de percentuais mágicos, que é só um negócio que parece ser extremamente avançado e inteligente, mas é uma babaquice, não tem razão de ser, não tem racionalidade, não tem nada. Mas vamos seguir. Então você pegou na parte de longo prazo e disse isso. Aí você tem lá 200 mil em 4 classes de ativo. Aí você pega e fala, beleza, apliquei 50 mil nessa, 50 mil nessa, 50 mil nessa, 50 mil nessa. Começou o jogo. Para começar, normalmente, quando a gente começa a investir, mesmo que você reflita sobre essas proporções, às vezes você vai montando ela ao longo do tempo, né? Você não começa assim, me dá tanto, separa. Mas vamos supor que este seja o caso. Aí, o que vai acontecer no dia seguinte aos seus investimentos? Vai ter variação dos investimentos. E cada um vai variar de um jeito. Então a proporção não vai mais ficar 25 para cada, já vai mudar no dia seguinte. Certo? E aí muitas pessoas falam, não, mas agora eu tenho que reescalonar e redividir esse 25, 25, 25, 25. E aí vem a questão da margem da realidade. Na realidade, você nunca vai ficar nos percentuais que você estabeleceu. Você pode usar eles como tendência, uma tendência a se aproximar daquilo, né? Porque a margem de realidade vai dizer que, de repente, pode ficar entre 23 e 27, e você vai, eu tenho novos aportes, aí você viu que um caiu um pouquinho, aí você aporta mais nele, aí ele foi para 24,5, você aportou, ele passou para 25,5, tá tudo bem. Eles tendem a uma igualdade, mas eles não precisam ser precisos, porque tem a margem de realidade. E se você quiser fazer isso de maneira precisa, você vai se ferrar, porque você vai trocar de investimento toda hora, vai gastar dinheiro, custo operacional, imposto, coisa que não tem necessidade. Você vai ter trabalho e custo, as duas coisas. Quer dizer, não faz sentido, não faz nenhum sentido. Então, aí por isso que às vezes as pessoas falam, se você fizer isso, rebalancear isso aí a cada 6 meses. Por que a pessoa fala isso? Primeiro, que você diminui o giro.
Ou essa é uma ideia válida. Outra, a cada um ano. Por quê? Porque você diminui o giro, você deixa a realidade acontecer e depois você faz um ajuste. Que na verdade você também pode fazer mensalmente, mas sem trocar. Se você está fazendo os aportes, você vai meio que calibrando ali. Um fugiu demais do 25 muito para cima, para de aportar nele, aporta no outro. E por aí vai. Então você tem que deixar uma margem de realidade, que é uma margem de como as coisas acontecem fora da sua cabecinha, fora da nossa cabecinha. Nossa cabecinha é muito limitada. O mundo acontece além da nossa cabecinha, né? Então, deixar essa margem de realidade e compreender que você pode definir um parâmetro, um norte para aquilo que você quer, mais ou menos dividido igualmente, mas não é precisamente, porque precisamente é babaquice. É desperdício de tempo, né? Não tem nada do melhor esforço aí. O ganho de você tentar controlar um percentual ínfimo é zero e é trabalhoso, não faz sentido nenhum. Então isso é um ponto importante para a gente olhar, e um outro exemplo de como a falta da margem da realidade pode nos afetar aí. Bom, então uma outra coisa é a seguinte, o próprio Pareto, né? Muitas vezes a gente fala assim, isso aí é Pareto, quer dizer, 80% do resultado vem do 20% do esforço. Aí você vai olhar lá e você pega, de repente você presta serviço para clientes, né, enfim, no seu trabalho você pega uma determinada coisa lá e olha e fala, deixa eu ver o seu orçamento, por exemplo. Eu lembrei disso porque quando eu escrevi o livro de finanças, que vai sair ou já saiu, não sei qual data que esse podcast vai ser publicado, mas vocês vão saber. Quando eu publiquei, quando eu escrevi, eu estava pensando nisso, e aí eu fui usar o exemplo de Pareto e joguei lá no orçamento. E aí depois eu vi que falei, bom, não dá certinho. Isso aqui as pessoas vão dizer que não é Pareto, e a pessoa está aprendendo ainda. Falei, não, olha só, não é que é 80, 20 certinho. O conceito por trás disso é que existem esforços que te trazem a maior parte do resultado, ou custos que trazem a maior parte dos custos de maneira concentrada. Então, que você precisa ter atenção a isso. Não importa que não seja 20% dos seus itens que sejam 80% do custo. Pode ser 22% que sejam 77% dos seus custos. Isso não invalida Pareto, porque existe a margem da realidade. Então, a ideia como referencial teórico, isso é uma coisa. Como referencial teórico, o Pareto está ali. Como a alocação que você predeterminou em percentagens é um referencial teórico, mas a realidade é diferente. Isso é muito importante porque muitas vezes os investidores querem seguir as coisas ipsilíteres, né? E não funciona, eles começam a ter dificuldade na prática. Ou muitas pessoas ensinam sem experiência prática e não sabem que determinadas coisas você tem que deixar a margem de realidade, senão você vai ficar louco. Então isso é importante. Então isso pode acontecer muito, certo? Outro ponto aí, exemplo que eu acho, que eu estava lembrando, é do supermercado, né? Às vezes você vai no mercado, eu quero comprar, eu tenho como lista de compra aqui. Aí você tem suas marcas preferidas que você sempre compra, dos produtos e tal. Aí tem gente que tem aquela conduta assim, ó. Beleza, cheguei aqui, tá aqui minhas marcas. Pô, mas dos 30 itens que eu escolhi, 25 tem os que eu quero, 5, vai ter que ser outra marca, vai ser um produto diferente. Qual é a conduta aqui racional da coisa? A minha pessoal 5% eu prefiro ser flexível e consumir a marca que tiver lá mesmo para não ter. E tem gente que já tem aquela outra visão do seguinte, não, os 30 itens que eu quero tem que ser obrigatoriamente daquela marca. Então, se não tem nesse mercado, eu vou abandonar meu carrinho e ir para outro, que é uma loucura, porque no outro não vai ter os 30 itens certinho, mas isso passa pela cabeça de muitas pessoas. Ou aquela, não, vamos comprar os 25 e vamos em outro para achar os 5, sendo que você não tem garantia que vai achar, sendo que você vai gastar tempo pra caramba, e para mim tempo é a coisa mais valiosa que existe. E vai se desgastar e vai ficar em trânsito, não sei o que, lidando com um monte de confusão e fila de mercado, e não faz sentido. Então assim, eu faço uma lista de compra e tenho meus produtos de preferência, isso é o referencial teórico, nada mais do que o referencial teórico. A margem da realidade é eu entender que não vai ter mesmo todos os itens que eu quero, é muito raro disso acontecer. Quando acontecer eu posso fazer um churrasco de comemoração. Mas não é isso que vai acontecer, a realidade é diferente. Então eu tenho que ter uma certa flexibilidade, eu ia falar fluidez, mas flexibilidade é melhor. Flexibilidade igual a água que vai descendo pela montanha, desviando das coisas, né, com leveza até chegar lá no mar. Então eu tenho que ter essa flexibilidade. Eu tenho que entender que a realidade
não é uma representação do que se passa na minha pequena cabecinha, certo? No meu mundinho, não é. Então eu preciso deixar a realidade acontecer e lidar com ela de uma maneira positiva e realista, né? Saber que tudo é referencial, nada é preciso, nada é exatidão, nada do que eu planejo é exatidão, né? É como você falar, eu vou num casamento numa outra cidade de um amigo meu. Eu demoro 2 horas para chegar lá. Beleza, você sabe que você pode chegar em 1h45 ou 2h15, de repente, você pode chegar. Mas você fala, pô, se tem esse risco, então eu vou sair 1 hora mais cedo, porque se pode variar 15 minutos para mais ou para menos, então mesmo com variação eu vou estar dentro do que eu preciso de horário. Então isso é margem de realidade. Isso traz flexibilidade para a gente em finanças, investimentos, os exemplos que eu dei aqui. É entender Pareto e o best effort também como na verdade o Pareto e o best effort parece mais Pareto do que Pareto, porque ele já traz a ideia junto, né, quando a gente fala de esforço, e sem cravar. Então é a ideia do best effort, né? O melhor esforço que eu vou fazer, até a partir de onde ele deixa de ser o melhor esforço, ele passa a ser um esforço que não traz a proporção de resultado de retorno na mesma proporção. Então é isso. Então como é que eu me planejo com a margem da realidade? Primeiro que só eu considerar a margem da realidade eu já tiro uma pressão bizarra das minhas costas, né? Porque eu sei que o mundo é assim mesmo, não é o mundo, a realidade é assim mesmo, e que não adianta eu achar que na minha cabeça eu vou dizer como que o mundo vai ser, não tem como, a realidade é a realidade. Esse é um ponto. E o outro ponto muito importante também é a gente ficar atento a isso, né, e se planejar sabendo o seguinte: poxa, meus investimentos eu acho que vai render mais ou menos tanto e tal. Cara, maravilha, mas assim, se eu tiver um pouco errado aqui, tá tudo bem. Quais são os cenários? Vamos traçar cenários, entende? Cenários que podem me ajudar, fazer correções, e aí de repente não é uma troca de investimento, é eu mudar a minha visão de cenário de resultado para aquilo que eu tenho. Talvez isso faça mais sentido do que eu ficar igual um piro tonto atrás das coisas, não dá. Então eu acho que é isso, eu acho que margem de realidade é um conceito importante para a nossa qualidade de vida e saúde mental, seja em investimentos ou seja em qualquer outra maneira que a gente tem que a gente planeja e quer ver o que acontece. Beleza? Abração, até o próximo podcast. O Bonacast é apoiado pelo BTG Pactual, a plataforma de investimentos do maior banco de investimento da América Latina. Abra sua conta e dê um BTG nos seus investimentos.